Desço a escada de metal enferrujada. Meus sapatos ecoam pelas paredes da caverna e, com um grunhido, pulo do degrau mais baixo para a pilha de lixo e sucata abaixo. Minha lanterna passando sobre as pilhas úmidas e fumegantes na escuridão. Sim, eu sou um louco. Eu me divirto explorando as redes de esgoto da minha cidade. Chego ao ponto agora que conheço o sistema de hidrovias como a palma da minha mão. Eu não tô em perigo. E não vou ser repentinamente inundado e arrastado como nos desenhos animados. Dito isso, no entanto, fui um pouco mais fundo do que o normal dessa vez. Eu simplesmente não pude evitar. Quer dizer, vamos lá, uma porta secreta escondida nas sombras de uma alcova subterrânea, longe da extremidade dos esgotos da cidade, eu só tinha que descer. A primeira vez que tentei, abri a porta, vi a escada e me acovardei. Mesma história aconteceu com a tentativa número 2. Mas aqui estou eu, terceira tentativa, no final da escada em questão. Mais baixo do que eu pensava que era possível ir, nessa secreta caverna subterrânea. Homem-morcego, você tá aqui? Eu grito na escuridão, e minha voz gorjeia e ecoa pela escuridão, ricocheteando nas paredes de pedra e nos restos rachados das vigas de concreto. Uma pobre tentativa de piada. Engulo em seco, ouvindo meu eco reverberar cada vez mais longe. A água vaza e pinga de pequenos riachos no teto, ou seja, o teto rochoso dessa enorme caverna. Acho que posso ouvi-lo fluindo em algum lugar próximo também. Eu não posso vê-lo, embora não vejo nada além de ruína. Montanhas e vales de sucata inundada de uma substância preta, parecida com lama de alcatrão. Vejo segmentos quebrados de canos, pneus velhos, todos rasgados e danificados. E vejo outras coisas também. Salpicos de cor aqui e ali, segmentos esmagados de antigos passeios de carnaval, um pedaço de um carrossel, uma seção do que antes poderia ter sido uma pista de montanha-russa. Inferno, há todos os tipos de lixo louco aqui. Eu tiro algumas fotos. Uau, esse lugar... Cara, murmuro pra ninguém, lançando a luz através da escuridão. Longe da caverna está um monte de lixo adornado com pequenas luzes, piscando em vermelho e azul. Nas sombras, parece uma espécie de esqueleto maciço e sombrio, e minha curiosidade me chama de cabeça para baixo. Subo pelas pilhas de lixo, tomando cuidado para seguir os caminhos mais seguros e planos possíveis, para minimizar o risco. Cruzando vigas e pontes de painéis de metal enferrujados. Passo por uma série de carrinhos, todos desbotados e velhos, e queimados pela aparência deles. Não tenho certeza de como um incêndio poderia começar em um lugar tão úmido quanto esse, mas eles estão queimados, carbonizados e enegrecidos por fumaça e chamas. Examino o feixe de luz da lanterna no chão, e meio submerso na gosma, um cadáver pálido e sem rosto me encara de volta. Eu grito de susto e medo, mas eu rio quando percebo que o cadáver não é nada mais do que um boneco, um manequim, ou como quer que sejam chamados. Que merda! Murmuro na penumbra, levantando um pouco a lanterna. O manequim é um de muitos. Vários jazem afundados na lama, na base de uma montanha de destroços. Outros estão enterrados dentro dela. Tiro algumas fotos, fazendo o possível para acalmar as batidas do meu coração, e continuo meu caminho no escuro, em direção à montanha sutilmente cintilante. Passo a passo, cauteloso, por cima e entre a desolação, subo uma pequena colina de sucata, parando repentina e rapidamente quando percebo que o chão não vai mais longe, dando lugar a uma queda acentuada e um lago negro silencioso abaixo. Esse lago funciona como uma espécie de fosso, impedindo-me de me aproximar da montanha com seus LEDs sobreviventes. Eu cerro minha mandíbula e levanto o facho da minha lanterna através da montanha. Os LEDs brilham dentro de uma série de engrenagens e fios escuros e interligados. Painéis de metal monstruosos, engrenagens e pistões embaralhados, canos quebrados espalhados, dispostos quase na forma de uma enorme caixa torácica, dando a uma seção da montanha aquela aparência de esqueleto que notei antes, e no meio de tudo, eu aperto os olhos.
No centro da montanha há um enorme retângulo de metal, em azul desbotado, enferrujado, arranhado, marcado e queimado. Que porra é essa? Murmuro, caminhando até a beirada da colina de sucata. Há uma palavra estampada na lateral dessa caixa de metal azul. As letras estão arranhadas, mas ainda consigo lê-las. Acho que elas dizem Tommy. Tommy? Eu sussurro. Tommy? O que você tem pra mim, Tommy? Não sei o que eu esperava com essa pergunta, pra falar a verdade, mas o que eu não esperava era uma resposta. Um gemido baixo e profundo sobe da montanha de metal diante de mim. Engrenagens e engrenagens começam a zumbir, e os LEDs piscam de vermelho e azul para amarelo, um a um, como pequenos vagalumes na escuridão. Ruge uma voz da montanha. Um arrepio gelado me apunhala como uma lâmina, cortando seu caminho até minha espinha, e eu cambaleio para trás em horror, incapaz de falar ou gritar enquanto caio sobre meus cotovelos. Meu telefone perdido da minha mão na escuridão. Algo começa a emergir da montanha. A princípio, vejo apenas sua silhueta, erguendo-se, empurrando para o lado a sucata e os destroços com fragmentos e pistões. Rangendo e rangendo, a enorme caixa azul de metal. Ele geme e se contorce. Tommy? Eu sussurro, minha garganta seca e rachada. Madison? Diz a voz. Madison, é você? A enorme caixa azul é o corpo da máquina. Ele racha e se espalha. Ele se ergue instável sobre enormes pernas de metal que fazem muito barulho. 8 pernas finas de ferro, como uma aranha. Ele envia um estrondo através das sombras, piscando LEDs amarelos estremecendo em sua forma monstruosa. Posso ter perdido meu telefone por enquanto, mas ainda tenho minha lanterna. Procuro-a no escuro, agarro-a e volto a ligá-la com a mão trêmula. A luz cai sobre o rosto do monstro. Um círculo saliente de cinza se projeta da frente da máquina. Um sorriso foi esculpido e pintado no que parece ser um plástico duro e lascado. Um nariz também esculpido nesse material. Mas os olhos sumiram. Existem apenas 2 túneis vazios de escuridão, cheios de fios e LEDs piscando. Madison, onde você tá? Murmura a máquina. Seu sorriso é imóvel. Ele balança de um lado para o outro, ajustando a posição de uma de suas muitas pernas, enquanto os últimos fragmentos e pedaços de ruínas e destroços caem de seu lado e descem a montanha. Algumas das peças fazem barulho até a base e espirram na água abaixo de nós. Esse monstro parece com um trem. Talvez tenha sido projetado com um apelo para as crianças em mente, mas agora não é nada mais do que um pesadelo ganhando vida. Que diabos é você? Eu resmungo, congelado no lugar. A face do grande trem gira para me encarar com suas órbitas vazias. Você é Madison? A coisa pergunta. Sua voz é aguda e feminina, como a de uma criança, com um tom metálico profundo e retumbante. Ele reverbera através da escuridão da caverna, ecoando na escuridão em todas as direções. Não, gaguejo em resposta. Meu nome é Peter. Peter. Gorjeia a voz. Você quer brincar no trem, Peter? Madison adora brincar no trem. Um arrepio percorre minha pele. Encontro coragem para me levantar cambaleante. Brincar? Eu repito. O que aconteceu com você, Tommy? O que você é? Tommy. O trem range, erguendo a face em direção ao teto. Sim, isso soa bem, eu acho. Eu sou Tommy. Tommy vai salvar. Tommy vai salvar. Tommy, tá tudo bem. Eu sou apenas um visitante. Eu gosto de explorar. Eu tremo violentamente, mas me mantenho firme, tentando agora evitar movimentos bruscos. Então o que aconteceu com você? É difícil de lembrar, Peter. Suspira o trem, Tommy. Lembro-me de estar triste. Lembro-me de querer brincar. Era pra eu levar as crianças pelos trilhos. É divertido. Seria divertido. Disseram. Tommy ia salvá-los. Eu não lembro. As memórias estão todas misturadas. Há uma tristeza profunda e ressoante na voz dessa criatura. Isso puxa meu coração e, simultaneamente,
revira meu estômago. Houve um incêndio, houve chamas, escuridão. E então eu tava aqui embaixo. Faz muito tempo que eu tô aqui embaixo, Peter. Muito tempo. Eu fiz as faixas pra você, pras crianças, pra Madison. Eu não sou mais uma criança, Tommy. Eu digo suavemente. Acho que eu não teria a mesma diversão em uma viagem de trem que as crianças teriam. Lancei meus olhos sobre as terríveis pernas do trem. Uma delas se contorce. 3 delas se movem e o trem avança um pouco mais alto na montanha, escalando um pouco mais perto. Seu corpo range e zumbi. Talvez eu pudesse buscar algumas crianças pra você. Eu vou procurá-los. Vou embora, mas já volto. Tudo bem? Eu dou um passo pra trás. Meu pé bate em uma velha fonte e ela desce a colina atrás de mim, caindo em uma poça de lama com um respingo doentio. O trem se contorce e sacode pra frente, e eu sugo um pouco de ar úmido e viciado por entre os dentes. Não. Ele diz simplesmente, então mais alto. Não, foi isso que ele disse. O que o homem disse, ele saiu e nunca mais voltou. Quem, Tommy? Eu sussurro. Quem disse isso pra você? Você não pode sair, você não pode me deixar. Percorra as trilhas, você tem que brincar, Peter. Uma luz amarela pisca nas ruínas das órbitas oculares do trem, e ele sobe até a altura máxima. Em um movimento de velocidade surpreendente e doentia, ele se inclina para a frente, avança em minha direção, usando 6 de suas pernas para se ancorar na encosta da montanha. Nem dá tempo de eu gritar. Tom estende uma de suas pernas e empurra com força os painéis de metal, sobre os quais eu estou de pé. Eles são jogados na minha frente e caem na água, e eu sou violentamente jogado para trás, caindo, batendo forte com um baque em algum tipo de carrinho rudimentar, como um carrinho de mina. Eu escalo para o lado e espio por cima da borda. Mal há espaço suficiente para uma pessoa lá dentro. O carrinho está em algum tipo de trilho. As rodas anexadas são todas de marcas diferentes. Observo, estupefato, enquanto Tommy usa uma de suas pernas para limpar os detritos dos trilhos. Tommy! Eu grito. Espera, por favor! Um círculo de luzes pisca nos mecanismos de seu corpo rachado e quebrado, e o mesmo círculo de luzes aparece nos mecanismos do carrinho. Eu tento escalar para fora, mas é tarde demais. Tommy recua para o topo de sua montanha de lixo, uma silhueta negra na escuridão enquanto o carrinho ganha vida. Cambaleou para frente, descendo a encosta da colina em direção à água abaixo. Eu grito. Uma mão na minha lanterna, a outra agarrada com os nós dos dedos brancos na borda do carrinho. O ar passa pelo meu rosto e eu protejo meus olhos com a lanterna quando o carrinho atinge a água e ele espirra para cima e para fora em todas as direções. O carrinho não afunda. No entanto, ele é carregado apressadamente e caoticamente ao longo do rio em trilhas submersas, indo para um túnel escuro e sombrio através dos destroços. Tommy, espera! Eu grito, mas o carrinho tá indo rápido demais. Eu me viro para olhar para trás e vejo uma silhueta. Um trem quebrado e retorcido sobre 8 pernas finas de metal. Eu xingo e grunho de medo enquanto o carrinho é violentamente carregado por esses trilhos caóticos, para cima e para fora da água com um respingo de spray escuro, através da rocha e do concreto para cavernas desconhecidas, assobiando e zumbindo na escuridão. Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Murmuro de novo e de novo, lançando o facho da lanterna para um lado e para o outro, obtendo apenas o mais breve dos olhares ao meu redor enquanto rasgamos eles, o carrinho e eu. Não há nada que eu possa fazer agora, a não ser me segurar firme e esperar pelo maldito melhor. Passamos por uma sala cheia de alto-falantes, todos os tipos, dos anos 90, 2000, grandes coisas enormes com fios espalhados pelas laterais, megafones e megafones. Eu me abaixo quando um poste inclinado passa por cima. Eu choro alto de medo. Os alto-falantes e fios aqui, eles foram torcidos e remodelados, torcidos nas formas de arbustos, de árvores, flores, fios de cores diferentes para pétalas de cores diferentes. Uma voz ecoa pela escuridão. As crianças adoram o trem, diz ele, suas palavras como o vento. Madison ama o trem. Permita-me ajudá-lo. Madison. Algo etéreo ecoa e ressoa na escuridão.
e sinto os pelos dos meus braços se arrepiarem em uníssono. O carrinho leva-nos por um arco na rocha até uma sala muito mais larga e ampla que a anterior. A voz grita atrás de mim. Eu posso salvá-la. Tommy pode salvá-la. Tommy. Mas as palavras se perdem quando os trilhos nos levam para cima através da escuridão e deixando as ruínas e destroços no chão bem abaixo. Eu cambaleio de medo enquanto as luzes coloridas dançam e flutuam em meu campo de visão. O facho da lanterna revela que eles estão conectados a vários e intricados móveis, girando, zumbindo e sacudindo com engrenagens moendo e engrenagens faiscantes perto do teto, e em grandes torres caóticas que sobem de baixo para cima. Que porra é esse lugar? Eu falo me agarrando com força à borda do carrinho com todas as minhas forças, pois ele tomba sobre uma borda e acelera para baixo, como uma montanha russa antes de ser carregado de volta para cima. Meu estômago revira em consternação. As crianças adoram o trem, Peter. Sussurra uma voz nas sombras. Tommy! Eu grito. Por favor, me deixa sair. Não. Ruge a voz, sua borda mecânica triturando com fúria repentina. Você tem que brincar. E assim o trem segue em frente no escuro. À minha esquerda, um súbito flash de luz chama minha atenção. Eu olho, apertando os olhos através das rajadas de ar pútrido, e uma enorme tela de projetor rasgada ganha vida. Nela, são retratadas algumas imagens de segurança. Parece que vem de uma câmera, no canto de uma sala. Um laboratório, eu acho. Tem equipamento, máquinas estranhas. Há um homem lá também, conversando com um casal. Ambos parecem aflitos. A qualidade da imagem falha um pouco, depois volta a focar. Há uma garotinha na sala também, embora ela não esteja com as outras. Ela tá olhando pela janela. Ela tá observando um trem passar do lado de fora, cheio de crianças da idade dela, todos rindo. O que podemos fazer? A mulher pergunta, enterrando o rosto nas mãos, soluçando. Seu parceiro alcança seu ombro. Ela não tem muito tempo. Existe alguma coisa que possamos fazer? Qualquer coisa. O homem à sua frente coça o queixo. Ele tem cabelos brancos e é alto. Pode haver alguma coisa, diz ele. algo temporário. Ele é interrompido pela mulher, gritando repentinamente com a filha, enquanto a menina subia no parapeito da janela para ver melhor o lado de fora. Madison! Ela grita. Desce daí! Madison! Eu grito. Tommy, você tá vendo isso? É ela! É ela! Mas Tommy não responde. Não sei se ele pode me ver ou mesmo me ouvir agora. O carrinho é puxado para uma esquina íngreme e minha visão da tela do projetor é perdida. Passamos baixo entre colinas de sucata, e meus olhos se arregalam de horror com o que vejo. Crianças perturbadoras, meio deformadas e quebradas, ou, pelo menos, modelos de crianças, tamanho real, preparado com uma precisão intrincada e ainda assim, é como se o criador não conseguisse se lembrar de como uma criança realmente se parece. Composto por sucata, engrenagens e pequenas luzes, pedaços de metal, cacos de plástico, eles ficam parados e silenciosos ao redor. Eu os observo passar enquanto o carrinho passa zunindo entre eles. Eles foram todos colocados em posições cuidadosas, para fazer parecer que estão brincando, presumivelmente. Mas muitos deles não parecem mais estar brincando. Passo por um par de crianças distorcidas, onde eu imagino que eles estiveram lado a lado. Um deles caiu na lama molhada abaixo. A expressão da criança parada não é uma emoção que eu possa entender. Suponho que seja difícil transmitir expressão e emoção com rostos de metal e cera. Você construiu isso, Tommy? Murmuro, enquanto o carrinho acelera no escuro. Juro que vislumbro uma dessas crianças amaldiçoadas se virando para olhar para mim, torcendo a cabeça, bem de leve enquanto passamos. Eu me encolho e me atrapalho com a lanterna, mas quando o facho está pronto, dobramos uma esquina e a criança desaparece. As crianças adoram o trem. Sussurra a voz de Tommy por entre as sombras. Madison adorou o trem. Ela queria montar. Ela queria brincar com as outras. Uma sombra range e corre pela escuridão acima. Eu lancei o raio de luz para a vasta escuridão da caverna, mas ela pousou em nada além de trilhos e ruínas. O carrinho passa por um túnel ao lado de uma montanha de entulho.
O ar é mais denso aqui e pequenas luzes piscam e piscam em azul. Não posso dizer com certeza se é provável que alguma coisa atinja minha cabeça, mas me abaixo mesmo assim. A visibilidade, como em toda parte, é perigosamente baixa. Luzes maiores piscam à minha direita. Eu me viro para elas e ao longe aparece outra tela de projeção. Ocasionalmente, minha visão da tela é bloqueada por uma coluna de entulho em alta velocidade ou uma pilha de destroços. Mas posso, na maior parte do tempo, ver o que ela representa. Outra cena daquele mesmo laboratório. Espera, não, esse é diferente. Esse é maior. Tem camas, mesas, cabos e fios. Eu vejo as mesmas 4 pessoas da última vez. O homem de cabelo branco, o casal e a garotinha, Madison. Você tá fazendo isso, Tommy? Murmuro nas sombras velozes. Você preparou isso ou não? Eu sou a primeira pessoa a andar nesse trilho? A rajada do vento sopra em meu cabelo, mas não há resposta. Na tela, Madison parece doente. Muito, muito mal. A qualidade da imagem é ruim, mas seu rosto parece encovado. Seus movimentos são lentos. Ela só quer brincar, soluça a mãe. Isso é tudo que ela quer, por favor. Por que você não pode fazê-la melhorar? Um dia. O homem de cabelos brancos se preocupa, andando de um lado para o outro. Um dia eu vou. Isso é o que você disse antes. E antes disso. O pai grita. Ela não tem muito tempo. É realmente um caso de agora ou nunca. Então, o que você vai fazer? Ela é sua afilhada, pelo amor de Deus. Basta. O homem de cabelos brancos corta com a palma da mão estendida. Isso foi o suficiente. Deixa comigo, estarei aqui a noite toda. Vou pensar em algo. Eu prometo. Tanto o pai quanto a mãe tentam protestar, mas o homem de cabelos brancos os cala. Vão embora. Preciso de paz, eu preciso pensar. E assim, relutantemente, eles vão, com a promessa de voltar antes mesmo do nascer do sol na manhã seguinte. O projetor falha. Por um segundo, a imagem é exibida de cabeça para baixo e então desaparece. A tela desaparece na escuridão. O carrinho é disparado do final do túnel e atravessa uma ponte frágil composta principalmente pelo próprio trilho. Eu cometo o erro de espiar por cima da borda. Abaixo tá uma queda diferente de tudo que eu já vi até agora. Vai muito mais fundo do que eu pensava ser possível. Vejo água negra, eu acho, atrás de camadas de névoa e fumaça. Meu coração salta rapidamente até a boca e volta quando o carrinho passa por um solavanco. Uma violenta trepidação passando por mim. Redobro minha pegada na lanterna e me agacho um pouco mais, baixando o centro de peso. Algo enorme rasteja pelas sombras diretamente acima de mim. Lancei um olhar para cima e vi a silhueta de Tommy desaparecer atrás de um afloramento de pedra. Levanto a lanterna, mas capto apenas um lampejo de azul desbotado antes que ele se perca na escuridão. Olhando para frente, vejo que o trilho está prestes a cair. Uma inclinação repentina, iminente. A expectativa é quase pior do que a queda em si. A voz do homem de cabelos brancos toca violentamente através de um alto-falante oculto. Madison! Ele grita em desespero e cerra os dentes quando o veículo se inclina para a frente, descendo no escuro. Os gritos se perdem e somos puxados para uma curva íngreme e apertada. Então outro e outro. Passamos perto da água. Eu posso sentir seu calor. O vapor distorce minha visão. Juro que avisto algo enorme perturbando a superfície, deslizando pela escuridão abaixo. Mas antes que eu possa virar minha cabeça ou inclinar a lanterna, sou arremessado através de um túnel e em outra sala nova. Uma sala cheia de cadáveres de crianças. Não são cadáveres de verdade. Percebo rapidamente. São mais desses modelos, as falsificações. Esses são os rejeitados, presumivelmente. Aqueles que nem são bons o suficiente para os padrões de seu criador. Eles são piores do que os que eu vi posicionados anteriormente. Rostos mal formados, olhos ocos, mandíbulas que não se conectam, membros com curvas incorretas, proporções anormais. E esses cadáveres, eles chegam a centenas, tudo empilhado alto, apodrecendo. Um deles acende, uma pequena luz pisca atrás de seus olhos, e então tudo escurece como todo o resto. O carrinho é carregado para cima.
A princípio, em saltos trêmulos e desajeitados, mas depois somos presos por algum tipo de corrente e, em um ângulo perigoso, o carrinho é gradualmente carregado para cima. Lento e constante, passando pelas pilhas de crianças quebradas. Está lento o suficiente agora para que eu pudesse pular, se quisesse. Eu poderia pular e pousar sobre os restos desses modelos fracassados. Mas que bem isso me faria. Eu não seria capaz de seguir o trilho de volta. Não seria possível. Eu não faço ideia de onde estou. Minha melhor aposta agora é torcer para que o trilho esteja em loop. Que isso me levará de volta ao começo. Eu delibero, mentalmente, se esse é definitivamente o curso de ação correto. Mas, para dizer a verdade, eu me sinto mais seguro nesse carrinho ridículo do que eu me sentiria lá embaixo, entre os corpos. Mesmo que não sejam corpos reais, apenas pedaços de cera e metal. Seria muito fácil se perder entre eles, para se tornar apenas mais um naufrágio disforme. Então, fico onde estou enquanto o carrinho sobe e sobe. Eu olho para o resto de um cadáver enquanto passamos por ele, enquanto ele afunda abaixo de nós. Ele olha para mim com um único olho de vidro pintado. O outro soquete está vazio, ceroso, com engrenagens sombreadas visíveis atrás. Eu me afasto. O carrinho é carregado cada vez mais alto pela caverna, até que mais uma vez estamos longe do solo aquoso abaixo. Ele ganha velocidade. Disparamos através de uma abertura na rocha. Passamos através do concreto, através de uma sala cheia de metal e fios, através de uma sala ligada a equipamentos desconhecidos, escurecidos e queimados. É tudo um borrão, uma coisa atrás da outra. E quando mais uma vez o carrinho finalmente desacelera, sou saudado pela visão do nada. Não há nada para ver agora. Mesmo com a lanterna, não consigo ver nada acima de mim, abaixo de mim ou ao meu redor. Apenas o trilho, o carrinho e eu, à deriva no vazio. Caminhamos silenciosamente ao longo dos trilhos. As rodas descontroladas roncam e rangem, e um lampejo de atividade à frente atrai meu olhar. Ao longe, há 2 círculos pálidos amarelo, faiscando e piscando na escuridão. Pequeno, por enquanto, mas crescendo cada vez mais à medida que nos aproximamos. Em pouco tempo, porém, eles se perdem de vista, pois a enorme tela de um projetor aparece diante deles, bloqueando-os de minha visão. Eu ouço a voz do homem de cabelos brancos antes que a imagem apareça na tela, através dos alto-falantes invisíveis no escuro. Você gostou, Madison? A voz pergunta em um sussurro seco. É um trem. As imagens aparecem na tela do projetor enquanto o carrinho faz barulho silenciosamente. Mostra Tommy. Nada de pernas finas e terríveis, apenas rodas. O azul de sua pintura é brilhante e orgulhoso. Seu sorriso é amigável, não demente, e ele tem olhos. Eles estão sorrindo. Ele se senta em uma seção da pista. Os holofotes ganham vida na tela e mais da pista e dos arredores de Tommy são revelados. Não há janelas. Tommy está conectado a uma série de máquinas com fios. Ele ainda está imóvel, não vivo. Apenas um trem esperando obedientemente nos trilhos. Você gostou, Madison? O homem de cabelos brancos pergunta, para a garota que ele segura contra o ombro. É um trem. Eu mesmo construí. Chamei-o de Tommy. Madison murmura fracamente e não consigo entender o que ela diz. Você gosta do trem, Madison? Ele diz. Lembra? Madison adora o trem. E esse aqui é igualzinho ao de fora. Ele cuidadosamente a coloca em uma mesa e se dirige para o lado da sala, lavando as mãos. O homem está tremendo. Seu rosto continua se contorcendo em sorrisos que não se sustentam. Errático, maníaco quase. Bem, ele continua. Não exatamente como o de fora, não exatamente, mas perto o suficiente. Ainda não terminei a trilha, mas vou terminar. Eu vou. Teremos muito tempo. Ele se seca e eu o observo, semicerrando os olhos, enquanto ele segura um bisturi cirúrgico em uma das mãos e um punhado de fios curiosos na outra. Ele se posiciona sobre Madison, bloqueando-a da linha de visão da câmera, e começa a trabalhar. Eu faço uma careta de horror. Eu o projetei para ser esperto. Resmunga o homem,
principalmente para si mesmo, devo pensar, quando ele começa a conectar Madison a todos os tipos de máquinas de aparência monstruosa. Ele não tá acabado. Não, nada disso tá acabado. Mas ele pode cuidar de você. Ele pode cuidar de você até que eu esteja pronto para salvá-la. Ele vai mantê-la segura. Ele cuidará de você enquanto eu arrumo seu corpo. Você pode andar nos trilhos enquanto espera. Você sempre amou o trem. O carrinho bate em um solavanco, mas mal percebo. Minha atenção é mantida com força total pelas imagens piscando e passando na tela do projetor. Madison mal se move. Ela se contorce, mas não diz nada. O homem de cabelos brancos enxuga uma camada de suor da testa. Ele liga alguns interruptores e se senta em uma mesa, digitando algumas instruções invisíveis em um computador antigo de aparência de blocos. Ele vai mantê-la segura e um dia poderei trazê-la de volta. Eu prometo. Eu prometo. Eu prometo. Eu prometo, Madison. Ele olha para a garota. Meus dedos ficam brancos na borda do carrinho. Ele olha para a câmera, diretamente para mim, o espectador. Preciso desligar seu sistema nervoso agora, Madison. Ele sussurra. Não! Eu grito, por razões que não conheço bem. Puro instinto, suponho. E claro, ele não pode me ouvir. O homem aperta um botão e as luzes se apagam. Algo pisca fora da tela e as luzes se apagam completamente. A imagem mergulha na escuridão e, quando volta, há fumaça e faíscas esvoaçantes. Uma sirene soa. A princípio, ele reproduz apenas a tela, mas torna-se rapidamente aparente que ele reproduz de todos os lugares agora. Eu posso ouvi-lo abaixo de mim, atrás de mim, estridente, alto, nervoso. O fogo lambe as bordas do corpo de Tommy. Na maquinaria, ele se espalha, mais rápido e mais rápido. O homem tenta e não consegue apagá-lo. Painéis caem do teto. Ele começa a entrar em pânico e sua mão é enxugada em algo úmido e inflamável. Ele grita enquanto tenta apagar as chamas que saltam de seus dedos. O homem choraminga e se vira para Madison. Ele tenta soltá-la das máquinas, arrancando os fios dela com um abandono imprudente. Ele tenta arrastá-la para longe, mas ela ainda está conectada e a fumaça enche a tela. Ela queima e ondula com tons de laranja, amarelo e preto. Toda a visão é essencialmente perdida. O homem grita de angústia. Não posso vê-lo, mas posso ouvi-lo, e ele diz com urgência: Eu vou sair agora. Sua voz vacila. Vou embora, mas já volto. Eu volto já, eu prometo, eu prometo. As chamas e o fogo crescem cada vez mais, e a imagem é cortada. A tela do projetor escurece e se torna, como antes, translúcida. Diretamente atrás dele, posso ver a silhueta do trem Tommy, esperando, órbitas amarelas brilhando para mim. Ele mentiu. Sussurra Tommy. Ele não voltou. Tommy, eu começo, o suor escorrendo pelas minhas costas. Peter, Responde o trem, inclinando a cabeça. não consigo ver. Onde tá Madison? Olhamos um para o outro em silêncio frio e, depois de uma batida longa e terrível, o carrinho cai. O corrimão faz uma curva acentuada e repentina para baixo, e eu vou para longe através da escuridão, gritando enquanto sou puxado de um lado para o outro por saltos repentinos. Chamas rugindo por toda a parte. Sinto o calor deles na minha pele enquanto desço pela amurada, enquanto sou carregado através de lacuna após lacuna na pedra. Posso ouvir gritos e gritos e mais gritos, tocados para mim pelos alto-falantes, mas não sei dizer a quem pertencem. O calor se intensifica. Eu cerro os olhos com força e me encolho no carrinho esperando, rezando, até que finalmente, quando sinto que não aguento mais, todas as chamas desaparecem tão rapidamente quanto apareceram. Nós os deixamos para trás. A intensidade da chama substituída pela amarga misericórdia, mas frio ar da caverna, fluindo como uma água curativa em minha pele. O carrinho desacelera, e essa é a última vez que o faz. Essa desaceleração não será revertida. Ele dobra esquina após esquina, através de um arco na caverna, até que reconheço o lugar onde começou. De um ângulo diferente, é claro, mas é a mesma caverna onde começamos, a que eu entrei depois de descer a escada. Passamos pela montanha brilhante de destroços, brilhando com LEDs de azul e de vermelho.
Passamos pelo fosso escuro que o margeia e volto à massa de terra central. A grande ilha de escombros e lixos e lajes carbonizadas de máquinas, sobre as quais falei pela primeira vez com Tommy. O carrinho tá lento agora, e como sei onde estou, lanço-me sobre a borda, tropeçando e caindo de joelhos no lixo, enquanto o carrinho continua seu caminho. Acompanho com os olhos. Parece que vai fazer um loop largo, possivelmente passando por baixo de um outro arco antes de retornar ao local exato em que caí. Eu levanto um segundo para recuperar o fôlego, inspirações e expirações lentas e profundas do ar. Eu me viro para olhar para trás, para a montanha de destroços, e bem ali, bem atrás de mim e elevando-se acima, está Tommy, sorrindo distorcido e sem humor travado no lugar. O ar fica preso na minha garganta enquanto Tommy constantemente sobe por cima de mim, silenciosamente, quase, correndo atrás do carrinho, seguindo o som do seu rodopiar nos trilhos. Eu o observo e, congelado no lugar, observando a abominação azul sob o solo. Tommy ou Madison? Eu sussurro, quase inaudível. O trem não ouve. Ele simplesmente segue o carrinho a uma distância razoável. Observo enquanto ele corre pela lateral da parede da caverna e contorna uma esquina, desaparecendo de vista, e aproveito a chance. Eu não brinco e tento procurar meu telefone. Eu apenas vou, o mais rápido, mas silenciosamente possível. Um pé na frente do outro, refazendo meus passos, de volta à selva de escombros e longe das luzes, passo a passo. Um grito agudo e furioso de angústia soa de algum lugar na escuridão. Peter! Ruge o trem. Onde você foi? Você deveria viajar no trem. Peter! Volta! Eu começo a correr. O facho da lanterna reflete caoticamente em todo tipo de lixo enquanto corro pelas sombras e volto para o local daquela velha escada enferrujada. Sinto muito, murmuro, mas não há nada que eu possa fazer por você agora. A luz incide na escada, ao longe, e redobro minha velocidade enquanto ouço o trem disparar loucamente através de sua deslocação, em algum lugar atrás de mim. Por favor, não me deixe aqui no escuro. Lágrimas escorrem pelo meu rosto quando chego à escada, jogando-me em direção a ela. Os músculos dos meus braços doendo enquanto me puxo para cima, degrau por degrau, até poder usar minhas pernas. Eu ouço uma expulsão de vapor em algum lugar próximo. Eu ouço aquele zumbido mecânico e frenético. Soluçando quase, eu ouço raiva naquelas engrenagens. E deixo o inferno da caverna abaixo de mim, subindo a escada degrau por degrau até voltar àquela porta ao lado dos esgotos. Eu o abro e corro todo o caminho de volta, com as pernas queimando. Não paro de correr até deixar aquele mundo retorcido, muito, muito para trás. Mas tudo que eu posso ver enquanto corro, mesmo depois de voltar ao neon e à chuva da cidade acima, são os rostos que me foram mostrados lá no escuro. Eu vejo o rosto de Madison, a garota que só queria andar de trem. Eu vejo o rosto do homem de cabelos brancos, em pânico e louco. Eu vejo o rosto de Tommy, sorridente e esperançoso, como estava quando foi criado. E eu vejo o que aconteceu com aquele rosto, quebrado e oco. Meus pés pisam nas poças encharcadas de luz e ouço a voz em minha cabeça, brincando sem parar, nos trilhos. Você quer brincar no trem, Peter? Madison adora brincar no trem.